Turma, sobre Eduardo Bolsonaro, eu sempre preciso dar um espaço aqui para o meu querido amigo Cacai, porque ele denunciou o Eduardo e a gente precisa sempre dar espaço para um jurista qualificado como ele. Vamos ver juntos. Era um exagero, né, Cacai? Não era exagero, é igual quando eu enfrentei o Moro, que eu falava que era uma organização criminosa que fazia... Lia Sé já ganhou cortezinhos. Lia, obrigado, viu, por toda a força que você dá pro canal. Você é a nossa colunista, linha de frente. Beijo, Adriana. Obrigado pela super contribuição, minha cara. Vamos lá. Corrupção e peculato. O CNJ veio e disse isso. Então, esse bando é acompanhar assim. Pedro, você se lembra bem. Eu disse, em setembro nós teremos condições de julgar esse fato. Ninguém dizia isso. Não, há 2 anos, 3 anos. Se acertou, inclusive, a pena, 40. Agora, dia 16 agora, termina o prazo para as alegações finais. O ministro Alexandre já demonstrou plenamente que conhece profundamente esse processo. É só acompanhar como é que ele dirige as audiências de interrogatório. A pessoa fala uma coisa e fala, opa, não é assim não. É impressionante. O ministro Alexandre é uma máquina em termos de conhecimento desse processo. Entendeu, Viário? Então, quando o processo chegar lá dia 16, ele terá uma semana para estudar as 7 alegações finais, que é óbvio que ele já teve tempo para estudar as outras alegações do procurador e do delator, e ele pode pedir pauta ainda esse mês. Ainda esse mês. Quer dizer, no final desse mês, ou princípio de Bom dia, setembro, Sarinha. isso aqui é importante. Nós vamos estar julgando o Bolsonaro e seu bando, ministros, obrigado, Lia. Vice-presidente da República, candidato. É uma coisa incrível. Nós temos generais sendo julgados e que serão condenados inapelavelmente ainda no início de setembro. Então, assim, eu respeito, até porque o papel da imprensa é exatamente acompanhar todos os detalhes, porque tudo é importante. Mas eu, como advogado, eu estou focado agora nesse final de processo, vamos chamar assim. Claro, tem outras coisas acontecendo? Tem. Está acontecendo agora fatos gravíssimos em relação ao Eduardo Bolsonaro, que está reconhecendo que comete crimes em série. Ele está sendo, igual o pai, um serial killer. Gente, nós temos que entender o seguinte, o Flávio Bolsonaro, o irmão, o senador, ele está sendo investigado por outras questões. O Eduardo Bolsonaro, que é o que está fazendo toda essa questão contra o Brasil, atentado contra o ministro Alexandre, foi didático. Quer dizer, ele está fazendo contra a soberania nacional. Esse cidadão, ele está achando muito bonito que o fato agora dele ter um visto permanente. Ele acha que, se tiver uma prisão aqui, ele não vai ser extraditado. Por isso, provavelmente, que ele não teve a prisão ainda decretada. Mas a vida não é assim, viado. Do meu ponto de vista, eu acho que ele tem os motivos de prisão preventiva. Deveria ser decretada a prisão preventiva dele e pedida a extradição. Deixa os Estados Unidos vir contra toda a jurisprudência americana. O Flávio Dino disse um discurso bonito ontem, dizendo assim, os constitucionalistas americanos estão revirando nos túmulos. Deixa pedir a extradição. Porque, por exemplo, quando pediu do Alan dos Santos, que tem uma prisão, aquele cara que tinha Todo mundo sabe, mas para explicar. É um cara que hoje é motorista de Uber lá nos Estados Unidos, e ele tinha uma agência de divulgação e tal. Por que negaram a extradição dele? Porque disseram assim, não, o crime dele é um crime que não existe nos Estados Unidos, que é um crime de opinião. Eu sei, porque eu conversei com o doutor Augusto Botelho, que é um grande amigo e um grande advogado, que tinha um cargo no Ministério da Justiça, e ele disse, Cacai, o Estado se empenhou. Olha só que coisa interessante, Pedro e Viário. O Estado se empenhou, mas veio aqui o representante dos Estados Unidos e disse, não, na nossa visão, ele não cometeu o crime, você tem que ter o crime nos 2 países. Então, ele está protegido nos Estados Unidos, por enquanto. Bem, se tiver uma prisão do Eduardo Bolsonaro agora, que eu acho que vai ter,
Tem que ter. Ele está dando motivo de sobra. Se você ver o despacho do ministro Alexandre, que determinou a prisão, não é bem a prisão domiciliar, é a tornozeleira com restrições para o Bolsonaro, que foi, não no caso que vai ser julgado agora em setembro, mas na investigação do Eduardo, é impressionante. O despacho é todo contra o Eduardo. O Eduardo vai ter que ter uma prisão preventiva decretada. E aí, Pedro, presta atenção em mim, só fica vendo o celular. Não, eu tô fazendo corte aqui, Cacai, o seu corte, inclusive, eu tô ouvindo tudo. Mas pode chamar minha atenção, não tem problema não. Mas aí, Viário, o que acontece? Olha que coisa interessante. Saindo da prisão do Eduardo Bolsonaro, é muito interessante ver isso. O que vai acontecer? Primeiro que ele fica impedido de sair dos Estados Unidos. Depois que tiver uma extradição, os Estados Unidos, gente, os Estados Unidos não é só o Trump é essa excrescência. Sim. Mas os Estados Unidos têm que dizer o seguinte, não, neste caso, os crimes imputados, obviamente, existem nos Estados Unidos. Não é crime de opinião. Ele está sendo acusado de obstrução de justiça, vai ser acusado de obstrução, está sendo investigado de obstrução de justiça. O Eduardo, né? O Eduardo Bolsonaro. Uhum. Está sendo investigado por tentativa de golpe de Estado. Então, obrigatoriamente, tecnicamente falando, eles vão ter que extraditar o Eduardo Bolsonaro. Aí, se você falar assim... Mais do que a Zambelli, né, Cacai? Pelo teor dos crimes, né? Não, é diferente, porque é o seguinte, a Zambelli tem um trânsito em julgado, de um julgamento plenário, e por um crime que assustou os italianos. Eu falei com advogados italianos essa semana. Eles estão espantados, porque é um crime contra o CNJ. Ela o Bonelli tá puto com a Zambelli. Ele caçou ela. É uma coisa inacreditável. Ela fez um mandado de prisão falso. Então, assim, eu recebi o telefonema de um advogado italiano e disse: algo deve estar errado, está saindo aqui, não é possível. Essa deputada fez. Não, é isso. Ela está condenada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal por ter feito um mandado de prisão falso. Então, assim, a Zambelli não tem saída. A discussão que vai se dar dela é se ela vai responder em liberdade ou se ela vai responder presa. No Brasil, Pedro, até muito pouco tempo atrás, a lei dos estrangeiros tinha um artigo, do meu ponto de vista absurdo, que dizia que obrigatoriamente a pessoa que tinha pedido extradição respondia preso. No Estado Democrático de Direito não tem prisão obrigatória, é caso a caso. Nós conseguimos, nós advogados, enfrentamos isso nos tribunais e derrubamos esse artigo. Na Itália, o que eles fizeram? Como é grave, na primeira audiência da Zambelli, determinado que ela responde em prisão. Ela está numa prisão duríssima, por sinal. Agora, em agosto, vão fazer uma discussão sobre o quê? Ela responderá em liberdade ou ela responderá presa? Sim. Esse é o grande Cacai, meus queridos e queridas. Ele falou mais um pouco a respeito do Eduardo Bolsonaro. Eu estou trazendo esses vídeos porque é uma preciosidade o Cacai falando a respeito do Eduardo Bolsonaro, que ameaçou ele. Não, isso não. Tinha outros ministros no Supremo que tiveram uma participação muito mais forte nisso aí. Eles fazem uma certa confusão. Essa história ela já vem de algum tempo. Eu me lembro que quando o Supremo, aí sim, o ministro Alexandre, determinou a prisão daquele Alan dos Santos, sim, que hoje é motorista de ônibus, de Uber lá em Miami, eles não concederam a extradição, porque alegaram que não existia crime igual lá, porque seria crime de liberdade de expressão. Isso é uma confusão jurídica que, assim, eu acho que hoje até o ministro Flávio Dino faz uma manifestação, ele é muito inteligente, irônico, ele faz a manifestação dizendo que os constitucionalistas tradicionais americanos devem estar se virando no túmulo, porque é uma vergonha. A confusão que esse povo faz são rasos, realmente. E essa interpretação de que pode punir, usando uma lei que, repito, que é para terrorista, que é para casos extremos de droga e tal,
porque houve uma decisão soberana de uma Suprema Corte no Brasil, que o cidadão pode ser punido aqui. Isso é de um, sabe, assim, além de antijuridicidade evidente, de não poder aplicar, especialmente é de um atrevimento enorme nas relações entre os países. O Trump tem uma prepotência Bom dia, incrível. É Amanda. uma Vamos pena mandar ver. pro superchat, gente. Felizmente, o Bolsonaro não ganhou aqui. Porque se o Bolsonaro ganha aqui, nesse momento dessa instabilidade, e faz um acordo com o Trump, que evidentemente ele é subserviente, ele é completamente dedicado, faz o que o Trump manda. Seria um desastre para o Brasil. É muito bom você ter uma pessoa com a estatura do Lula, com essa visão de estadista, com respeitabilidade do mundo inteiro. Vocês devem ter visto a entrevista que ele deu para o New York Times esse final de semana, o espaço que está dando para todos os jornais importantes, dando espaço para ele. Se fosse o Bolsonaro ia andar, coitado, ia andar andando atrás do Trump de 4 e tal. Então, é uma coisa muito grave, eles confundem muito as coisas. Acho que a aplicação, a questão tarifária, repito, isso está pegando no mundo inteiro. São vários países, hoje saiu uma nova lista com vários países, praticamente todos os países do mundo. Vai ser discutido caso a caso. Agora, essa questão específica de sanções, primeiramente para ministros do Supremo Tribunal, é absolutamente indignante. É uma coisa que realmente revolta. A gente tem que saber o seguinte: o Eduardo Bolsonaro, eu tenho dito isso desde o primeiro momento que ele foi para lá, junto com o Paulo Figueiredo e junto com outros. Eles fazem um movimento contra o Brasil. E agora, essa comitiva de senadores que foi, ele disse: vou torcer para que não tenha nenhum resultado prático, porque nós queremos ir por tudo ou nada. A questão toda é que ele sabe que o pai vai estar preso em setembro. E ele quer ser candidato a presidente da República. Olha, sobre esse aspecto, eu acho que não tem nada melhor para derrotá-los do que o trabalho que eles estão fazendo. Esse cidadão, claro, está cometendo um crime contra o país, uma coisa que é incrível. Como é que você pode fazer essa afronta cometendo um crime grave? Tanto é que eu sou muito difícil escrever sobre necessidade de prisão. O advogado criminal, em regra, tem um espírito garantista, a prisão é só depois de condenação, a última raspa e tal. Mas eu acho que ele está tumultuando tanto, ainda que ele não tenha a força que ele arrota a ter, que é o caso de determinar a prisão dele, por tudo que ele está fazendo para interferir no processo do Brasil. Pois é, mas como viabilizar isso? Porque o Congresso, pelo visto, vai enrolar, não vai caçar, não vai colocar em comissão de ética, o máximo vai deixar que ele possa perder o mandato por faltas, o que só vai acontecer em fevereiro, né, pelo que eu vi por aí. Agora, o que poderia ser feito imediatamente para cortar o mandato dele? Aliás, tem até a possibilidade de ser indicado para um cargo no Rio de Janeiro, né, pelo governador Cláudio Castro. Né? O que eu vi e estou acompanhando é que 2 deputados, especialmente o Lindenberg, fez um pedido nesse sentido de tirar o mandato dele e tal. Eu adoro o Lindenberg, é meu amigo, mas eu não acho que essa é a forma correta de agir. Eu acho que uma medida no Supremo Tribunal Federal, ela tem que atender ou não a pedido do Ministério Público Federal, do Procurador-Geral da República. Porque, veja bem, existe um inquérito, essas medidas cautelares agora, que o Bolsonaro quase foi preso, que na verdade ele tá com restrição de tornozeleira e de não poder sair nos finais de semana e após 6 horas da tarde. Isso é um tipo de prisão, evidentemente. É um corte na liberdade, é uma restrição à liberdade. Esse cidadão, o Bolsonaro, ele sofreu essa restrição, repito, não foi no processo que ele está sendo julgado e vai ser condenado agora, talvez ainda em agosto. É outro. É num processo que investiga o Eduardo Bolsonaro. Então, lá nesse processo que investiga o Eduardo Bolsonaro, Ângela, do meu ponto de vista, tem motivo de sobra para pedir a prisão dele. Mas não dá para ser o deputado que peça. Tem que ser o Ministério Público. Nem o ministro Alexandre pode determinar a prisão sem ter um pedido. Vamos, gente, vamos mandar superchat. Nós não podemos turma. quebrar a regra do devido processo penal democrático. Mas motivos há. É claro, as pessoas têm que pensar nas consequências. Se o ministro Supremo determina a prisão de um cara completamente desconhecido, como esse Alan dos Santos, e o governo decide não extraditá-lo, cria um problema diplomático, um problema diplomático dos Estados Unidos hoje
não tem nem embaixador. Os Estados Unidos está, na prática, rompido diplomaticamente com o Brasil. Essa é a verdade, o Brasil, porque tem uma tradição muito grande de fazer uma diplomacia internacional muito boa. Mas, assim, no inquérito onde o Jair Bolsonaro está com as medidas cautelares, não foi pedido em relação ao Eduardo Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro está fazendo até mais grave do que o pai. Eu acho que quem mais trabalha para o pai ser condenado hoje do Brasil é o Eduardo Bolsonaro. Uhum. Ele é o maior incentivador. Eu até cheguei a comentar e escrever que eu achava que era uma estratégia mesmo, para tentar forçar uma prisão preventiva, porque, Ângelo, é aquilo que eu comento, como advogado criminal. Você imagina o que é. Hoje é dia 31 de julho. Amanhã, 1º de agosto, o Bolsonaro liga para o advogado dele e pergunta: e aí, quais são as expectativas? Olha, dia 6 nós temos que entregar as alegações finais. E depois? Daí a 10 dias vai ser julgado e provavelmente você vai pegar 35 anos de cadeia. Mas e aí? Vai ser preso em 20 dias. Há um desespero. Há um desespero. Então, assim, esses movimentos erráticos que faz, especialmente a família Bolsonaro e tal, e que está, na minha visão, ajudando muito o Lula, ajudando muito, porque as pessoas estão cansadas dos abusos, estão cansadas de ver a traição ao país. Isso é traição de alto nível ao país. Mas, na questão jurídica, no processo que nós estamos acompanhando desde 18 de fevereiro, quando foi apresentada a denúncia, isso só está fazendo com que o processo pegue um ritmo técnico, preservando as garantias, mas até com maior rigor, em termos de tempo. Porque, veja bem, se isso está tumultuando o Supremo Tribunal Federal, o que é o ideal? Vamos julgar logo, claro, preservando todas as garantias. Repito. Esse foi o grande Cacai lá no DCM, meus caros. Fala, pessoal da Folha Democrata, que é Pedro Zambarda, editor do canal. Falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata, gente. A Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix, você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.